Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Arro Kins, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à onda encantada do Caminhante do Céu. Esse que é um ciclo muito, muito especial para mim, porque é a minha onda encantada de nascimento. Então, antes de qualquer outra coisa, antes de falar sobre o caminhante, eu quero explicar um pouco desse conceito para que você entenda a importância de você saber e estar presente durante a sua onda encantada de nascimento. Então, vou resumir, vou falar algumas coisas aqui de forma bem simples, que é para todo mundo entender. A primeira coisa é, todo dia tem um Qin. Hoje o Qin chama-se Caminhante do Céu Magnético Vermelho. E são 260 diferentes Qins. Então eles não se repetem ao longo de 260 dias e depois que termina esse ciclo de 260 dias, que a gente chama de matriz do Tzolk'in, esse ciclo recomeça. Todos os Qins são agrupados em ciclos de 13 dias, ou seja, em 260 dias nós temos 20 ciclos diferentes de 13 dias, que são as ondas encantadas. E é por isso que eu gravo esse podcast uma vez a cada 13 dias, sempre no início de um novo ciclo, sempre no início de uma onda encantada. Então, não existe nenhum Qin que não pertença a uma onda encantada. Todo mundo tem a sua onda encantada de nascimento, que é a onda encantada, o ciclo, do qual o seu Qin de nascimento faz parte. E por que esse ciclo é importante para a gente? Porque o ciclo aonde a gente nasce fala sobre o nosso propósito maior de vida, de aprendizado, de desenvolvimento. Não é que seja o propósito profissional, por exemplo. Não é nesse sentido que eu estou falando. É o propósito maior da sua vida. Então, todas as pessoas que fazem parte de um determinado ciclo, de uma determinada onda encantada, de alguma forma compartilham aquele objetivo. Então, eu brinco que é como se na vida existissem 20 macro-objetivos e todo mundo faz parte de um deles. Então é importante você saber qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito, para que você possa se direcionar. E o meu é o do Caminhante do Céu, porque o meu Qin faz parte desse ciclo. Então o meu Qin faz parte da onda encantada do Caminhante do Céu e o Caminhante do Céu é um propósito para mim. Então, algo que eu precisei desenvolver, e eu vou falar um pouco sobre isso nesse áudio, foi essa capacidade de explorar os mundos externos e os mundos internos, que tem muito a ver com o Caminhante do Céu. E aí, essa altura do campeonato, você deve estar perguntando assim, tá bom, e como que eu descubro qual que é meu Qin? Como que eu descubro qual que é a minha onda encantada de nascimento? Existem diversos aplicativos, mas existe um site bem simples que você pode visitar, que se chama Tzolk'in.com.br. Tzolk'in se escreve T-Z-O-L-K-I-N. Se você tiver dúvida, me manda uma mensagem e eu te ajudo com isso. Então, agora que eu já trouxe para você mais essa informação sobre a importância da onda encantada, vamos conversar sobre a onda encantada do Caminhante do Céu, sobre esse ciclo que começa hoje. Então, o Caminhante do Céu é uma energia que fala do explorar, explorar a vida, explorar os mundos internos, explorar os mundos externos, estar presente, se jogar, aprender, viver. É muito sobre viver. E aí, a primeira coisa para que a gente possa explorar alguma coisa é a consciência. Começa na consciência, a consciência da necessidade disso. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente se vê vivendo no automático. O que é viver no automático? É viver dia após dia fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma forma, sem nem se questionar o porquê daquilo.
Então você levanta, você faz a sua rotina matinal na mesma sequência, você vai para o seu trabalho, você pega o mesmo caminho, você passa pelos mesmos lugares e você já nem percebe mais, tudo vira uma paisagem. Sabe quando você, por exemplo, bota um bilhete lá na sua porta da geladeira ou no seu computador, beber água. No primeiro dia você vê aquilo, no segundo dia você vê aquilo. Daqui a pouco aquilo virou paisagem, você já nem vê mais. Por quê? Você está tão no automático que você já nem percebe mais aquilo que é muito conhecido. Então, a nossa mente tem muito essa tendência de entrar nesse modo automático, porque isso poupa energia. Então, se você fizer tudo exatamente da mesma forma, praticamente você não precisa pensar para fazer as coisas, é automático mesmo. E com isso, o seu cérebro pode, inclusive, economizar energia. Então, a gente vive muito, muito a nossa vida. Mesmo quem tem consciência, mesmo quem sabe disso, se não estiver atento, se não prestar atenção, vai se pegar repetindo esses padrões e fazendo as coisas nesse automático, porque é mais fácil. Então, vou dar um outro exemplo para você entender o que eu estou falando. Quando você vai viajar, eu pelo menos todas as vezes que fui viajar para algum lugar mais distante, a um lugar novo, um lugar que eu não conhecia, chegava no fim do dia, para além do cansaço físico, né, porque você anda muito e tudo mais, existe um cansaço mental, existe um bem-estar também, claro, porque você viu um monte de coisas novas e tudo mais, mas existe sim um cansaço mental, porque você prestou atenção num mapa, você prestou atenção no nome da rua, você prestou atenção na esquina, você olhou o nome do metrô ou do ônibus, ou seja, você se comportou de forma atenta por todo aquele tempo, para que você pudesse ir de um lugar a outro, prestar atenção, absorver todos aqueles elementos, todos aqueles estímulos. Mas compara isso com o nosso dia a dia. Imagina, você acorda, você levanta, você escova o dente com a mesma mão, geralmente come a mesma coisa no café da manhã, você pega seu carro ou sua condução, vai naquele mesmo caminho de sempre, chega lá no seu trabalho, você faz as coisas mais ou menos iguais. Então, o convite do caminhante é muito sobre romper tudo isso, é sobre falar primeiro, vigilância, né? Esse estado de presença, sair desse automático e começar a se perceber. Então, quando você acorda, se você faz a coisa de um jeito, faz de outro, sai da cama pelo outro lado. Escova o dente com a outra mão, come uma coisa diferente, inverte a ordem das coisas. Minimamente começa a modificar os padrões, as coisas que você faz no dia a dia sempre da mesma forma, para que você possa explorar novas formas, novas nuances. Esse é o primeiro dos convites da Onda Encantada do caminhante. Sai do automático, esteja presente e comece a viver a sua vida de uma forma mais nova, mais rica. Vai prestando atenção nos detalhes, passa por uma outra rua, olha as casas, olha as pessoas. Tudo tem conteúdo, tudo tem informação. Ontem eu estava ajudando a minha irmã, ela vende bordados feitos em páginas de livros antigos. E eu brinco com ela porque ela diz que a página é aleatória. Ela pega uma página qualquer de um livro antigo e faz esse bordado. E eu digo, a página sempre vai trazer uma informação para quem compra. E ontem a gente estava, inclusive, na feira conversando sobre isso com pessoas que já compraram e que perceberam que sim, ali tinha uma mensagem. Às vezes é uma palavra que te traz um insight. Então, esse olhar atento para a vida é uma forma de explorar. A outra forma de explorar é você fazer coisas diferentes, é você fazer coisas que você nunca fez, comer coisas que você nunca comeu. Você vai no mesmo restaurante, você pede o mesmo prato. Entende esse automático que a gente vive? Como que você pode explorar mais o seu mundo externo, conhecer novos lugares, conversar com pessoas diferentes, sobre assuntos diferentes, ou seja, expandir esse seu horizonte. Isso do ponto de vista do externo, mas também do ponto de vista do interno, porque é muito, muito importante que a gente explore o nosso mundo interno, as nossas sensações, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para dentro, reconhecer os nossos padrões, reconhecer as nossas sombras e também as nossas luzes, para que cada um possa se amar de forma integral como é. E você pode, claro, sempre melhorar coisas.
em você, tanto no externo quanto no interno. Então, se você não está, por exemplo, satisfeita com o seu corpo, o que você quer fazer? Se quer emagrecer, vai lá e emagrece. Se você não está satisfeita com o comportamento que você tem, vai lá, olha para a razão desse comportamento e muda isso. É possível, mas a gente também tem que se amar durante esse processo, né? Não é, quando eu tiver o corpo perfeito ou quando eu tiver a atitude perfeita, eu vou me amar. Não, você se ama hoje e por isso você se cuida em todos os níveis, no externo e no interno. E, a partir disso, você vai se transformando na versão que você gostaria de ser. Então, isso fala muito dessa exploração do mundo interno. Então, quando eu falo sobre a questão do propósito da Onda Encantada, né, o nosso propósito maior de vida, eu vou dar o meu exemplo aqui para você entender com mais profundidade isso tudo que eu estou falando. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, por um lado, mas por outro lado, muito presa. Eu não gostava de viajar, eu não fazia terapia, isso há vários anos atrás, né? Eu não explorava nada, né? A única coisa que eu tinha minimamente ali uma curiosidade. Então, algumas coisas eu gostava de conhecer, de descobrir, mas eu não era exatamente uma exploradora, nem de mundos externos e nem de mundos internos. Até que eu vivi situações bastante desafiantes, até um pouco extremas na minha vida, e isso fez com que eu despertasse para essa necessidade de olhar para mim. E ao olhar para mim, ao começar a fazer esse trabalho interno, sincronicamente eu também comecei a querer descobrir mais desse mundo externo. Então eu comecei a me tornar mais e mais esse caminhante do céu, no sentido da vida, tanto do meu mundo interno quanto do meu mundo externo. E aí eu passei a viajar, comecei a fazer viagens sozinha para poder explorar. Fui para o Alasca sozinha, quem me conhece sabe disso. Peguei uma mochila e fui sozinha para o Alasca. Olha o tamanho dessa exploração, olha o tamanho dessa disposição. Então, se não dá para fazer uma viagem, vai explorar o bairro ao lado, né? Não é uma questão de lugar, é uma questão de atitude. E terapia, autoconhecimento, tudo isso faz com que a gente possa explorar o nosso mundo interno, se conhecer mais e cuidar da gente. Então, depois da onda encantada passada, que foi a onda do sol, que a gente conectou com esse nosso poder pessoal, agora é o momento da gente sair em exploração, em presença, vivendo, aprendendo, descobrindo a vida a partir dessa perspectiva do externo e a partir da perspectiva do interno. Então, eu convido aqui o tarô para trazer uma palavra, para trazer uma visão, para complementar tudo isso. E o jogo que eu tiro sai o 2 de espadas, As de ouros no negativo e a roda do destino no positivo. É maravilhoso esse jogo. O 2 de espadas é uma carta que tem a imagem de uma mulher de olhos vendados com 2 espadas na mão. Todo 2 fala muito da questão da dualidade. Enquanto a gente não toma uma decisão, muitas vezes a gente não sabe se vai para lá ou se vai para cá, se vai ou se fica, se faz ou se não faz. Enquanto a gente não consegue tomar uma decisão, a gente fica muito estagnado. E aqui eu vejo muito essa perspectiva dos 2 caminhos. Eu posso continuar escolhendo, porque não escolher significa escolher também, né? Eu posso continuar escolhendo esse caminho do parado, e aí ele conecta com essa carta do As de ouros, que fala do manter os mesmos valores, manter as coisas estáticas do jeito que elas são. É assim que é e eu não vou mexer em nada. Ou eu posso escolher o outro lado, o caminho da exploração, e aí eu me direciono para a roda do destino. A roda do destino é a roda que vai fazer a nossa vida girar. E tudo bem, porque hora a gente vai estar em cima, hora a gente vai estar embaixo, mas a gente está em movimento, isso que é importante, porque a gente vai aprender na nossa vida em todos os momentos. Quando a gente estiver no alto, a gente aprende, quando a gente estiver no baixo, a gente aprende. Com tudo a gente aprende. Então, quanto mais explorar o externo e o interno, mais a gente aprende. E esse, no fim das contas, é o grande objetivo da vida, da gente estar aqui. Não é ficar parado, escondido, fingindo de morto, tomara que ninguém me descubra aqui. Então, em resumo, que você tenha a coragem de colocar o pé na estrada, nessa estrada externa, que pode ser para muito perto, desde que seja diferente,
ou pode ser para muito longe, e na estrada interna, se conhecendo, se descobrindo. Dia 7 de abril vai ser o meu quinversário. Veja, não é o meu aniversário. O meu aniversário é em julho, mas o dia do meu quin, que é o semente cristal amarela, será no 7 de abril. Então esse é um dia muito importante. O nosso quinversário está sempre dentro da nossa onda encantada e vai ser um dia de celebração para mim. Então, já antecipadamente, já me dou aqui feliz quinversário para mim. E aí, para comemorar tudo isso, minha onda encantada, meu quinversário, eu resolvi fazer uma condição especial para que você possa encomendar o seu mapa natal comigo. O mapa natal maia, eu trabalho com essa visão dos maias. O mapa natal maia é o mapa que vai falar sobre o seu quin, sobre o seu oráculo, que são as forças que te apoiam, os seus desafios, aquilo que te mostra o caminho, aquilo que te impulsiona para frente, fala sobre quem você é, como você faz as coisas, as suas luzes, as suas sombras, os seus desafios e também sobre a sua onda encantada, ou seja, o seu aprendizado maior nessa vida. Então esse é um trabalho que eu faço já há vários anos e durante esse ciclo, essa onda encantada do Caminhante do Céu, eu vou fazer uma condição super especial desses mapas com 20% de desconto. Então se você quiser saber mais, saber o preço, fazer a sua encomenda, é só visitar o link da bio do meu Instagram, por.renatabarreto, ou me mandar uma DM. Desejo que você possa explorar muito ao longo dessa onda encantada, explorar esse mundo externo, explorar esse mundo interno e que você faça muitas descobertas ao longo desse ciclo. Arro em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!